Meninos e meninas, estamos de volta com a nossa maratona rumo às operações com números decimais e hoje divisão, tá certo? Eu sei que muitos apresentam dificuldade quando se fala em dividir com números decimais, com números com vírgula, e eu separei alguns exemplos para a gente ver que é só prestar atenção. Tá certo? Então é muito importante que vocês fiquem atentos a uma regrinha aqui básica na divisão que vai ser igualar as casas decimais. E eu vou colocar aqui exemplos variados, tá bom? O primeiro exemplo que eu vou ter aqui para vocês é o seguinte: quando eu tenho um número menor para dividir por um número um pouquinho maior. Por exemplo, 2 dividido por 4. Quando a gente pensa aqui nessa situação do 2 dividido por 4, a gente vai armar aqui a divisão, vai ficar 2 dividido por 4, e a gente vai lembrar o seguinte, o 2, ele não tem como eu dividir uma quantidade exata de unidades por 4 por ser menor. Então, o que é que a gente faz? A gente vai acrescentar um zero, não é isso? A regrinha que a gente usava sempre, acrescenta um zero aqui, a gente agora passa a ter 20 unidades. Porque eu fiz esse acréscimo aqui, a gente passa a botar aqui no resultado um zero e uma vírgula. Então, 20 dividido por 4 vai me dar 5. A minha resposta nesse exemplo é 0,5. Então, é possível eu sair de dois números inteiros numa divisão e acabar como resultado em um número decimal. Sim, eu estava com dois inteiros, dividi por 4 e acabei encontrando 0,5. Então, para mim fazer isso, dividir um número que é menor por outro número maior, eu vou fazer o seguinte, acrescento zero e 0, no resultado, e aí eu sigo a minha divisão normalmente. Muito bem. Até aí não tem dúvida, não é isso? Pronto, agora eu vou colocar aqui outro exemplo para vocês, tá bom? Esse exemplo aqui já vai ter um pouco mais de complicação para alguns, que é o seguinte, a gente agora vai ter uma vírgula aqui, vai ser 2,1 dividido por 3. Então, agora a gente passa a entrar aqui um número decimal. Veja bem o que é que vai acontecer. Eu vou fazer o seguinte, primeira coisa, eu vou igualar as minhas casas decimais. Lembra que eu falei para vocês? Então, eu tenho que igualar. Tudo bem, eu vou igualar. Então, 2,1 vai ser igualado a 3. Ou seja, quantas casas decimais tem aqui no 2,1? Eu tenho 2,1 décimos, então o meu 3 precisa ter também décimos. Então, eu vou colocar aqui, ó, vírgula 0. Pronto, 2,1 dividido por 3,0. Beleza. Gente, agora eu vou eliminar essa vírgula, no caso, fazendo com que ela passe de ordem. Eu quero que esse número não tenha mais essa vírgula aparente aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Eu tenho uma, não é décimo? Então, se é décimos, eu multiplico por 10, né? 2,1 décimo divididos por 3,0 décimos. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou multiplicar por 10 os dois lados. Pronto. Só isso, Veja o que vai acontecer aqui. Quando eu fazer 2,1 vezes 10, essa minha vírgula aqui, ela pula de ordem. Isso aqui vai ficar 21 dividido. Esse 3,0 vezes 10 vai ser igual a 30, porque a vírgula ela pulou de ordem. Isso agora me deu uma divisão 21 dividido por 30. Mas 21 é menor do que 30. Meninos, com calma, lembra aqui do primeiro exemplo. Eu posso dividir, mesmo esse número sendo menor? Posso. Eu vou fazer o que, ó? 21 dividido por 30. Não vai dar para fazer essa divisão. O que é que eu faço? Acrescento 0, vai ficar 210 e 0, no resultado. E aí, eu vou fazer o seguinte, qual é o número que multiplicado por 30 que vai me dar 210? Automaticamente, você vai me dizer é 7, porque 7 vezes 30 é 210. Prontinho, terminamos a nossa primeira parte. Então, é sempre assim, a gente vai estar igualando
as casas decimais, depois a gente multiplica para pular essa vírgula de ordem. Se for décimos, multiplica por 10. Se o número decimal tiver em centésimos, multiplica por 100. Se tiver em milésimos, multiplica por 1000. Vamos ver aqui outro exemplo para vocês aqui, rapidinho aqui. Veja bem. Deixa eu ver um com mais casas decimais para vocês. Pronto. Vamos aqui, ó. 0,2 dividido por 0,005. Então, veja bem, eu tenho aqui 0,2 décimos dividido por 0,5 milésimos. Então, isso aqui não pode acontecer para me fazer essa divisão. Eu vou ter que igualar. Esse meu décimo também vai ter que ficar como aqui o milésimo. Então, isso vai ficar 0,2, acrescento aqui mais 2 zeros. Então, ficou assim, 0,005. Pronto. Fiz isso aqui, não tem dificuldade nenhuma. Vou olhar. As minhas casas decimais, elas são o quê? Centésimos, décimos ou milésimos? O PRO é milésimos. Então, se é milésimos, eu multiplico por quanto? Automaticamente, vocês vão me dizer aí. Por 1000, professora. Muito bem, eu multiplico por 1000, ó. Para essa vírgula sair aí. Prontinho. Quando eu fazer essa multiplicação por 1000 dos dois lados, o que é que vai acontecer aqui, ó? Essa vírgula, ela vai pular de ordem. Ela vai sair daqui e vai para o final, porque são 3 casas. 1, 2, 3. Isso aqui vai ficar o quê? 200 dividido por... Essa vírgula, ela pula de ordem, vai aqui para trás do 5. Então, todos esses zeros a gente vai esquecer. Isso aqui vai me dar 5. Quanto é 200 dividido por 5? Pense aí, a gente vai armar aqui a divisão, para vocês verem também aqui. Vamos armando aqui a divisão, ó. Agora eu vou dividir normal, 200 dividido por 5. Dá para dividir aqui tranquilo? Dá. Então, 20 dividido por 5 vai me dar quanto? Vai me dar 4. 4 vezes 5, 20 para 20 nada. E esse zero a gente coloca aqui no resultado. Isso vai me dar 40 como resultado, tá ok, meninos? Então, não tem dificuldade nenhuma nesse ponto. Então, vamos seguindo aqui com mais exemplos para vocês, ó. Então, veja bem. Tem aqui o exemplo, que é o seguinte. Deixa eu ver aqui. 12,1 dividido por 0,11. Então, eu vou olhar o seguinte. Quanto eu tenho aqui de décimos nesse número? Eu tenho 12,1 décimo. Então, é uma casa após a vírgula, né? Pronto, muito bem. E aqui eu tenho o quê? 0,11 centésimos. Então, eu tenho aqui já 2 casas. Para mim poder fazer essa divisão, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Igualar as casas. Muito bem. Então, aqui vai ficar 12,10 centésimos dividido por 0,11 centésimos. Muito bem, não tem dúvida quanto a isso. Agora, eu tenho que fazer essa vírgula trocar de ordem. Ela tem que sair aqui para o final do meu número. Como eu estou fazendo esse número aqui é centésimos, então, se é centésimos, eu vou multiplicar por 100. Não tem dúvida, não tem dificuldade nisso aqui. Então, eu multiplico por 100 para que essa vírgula ela vá para o final. Ou seja, ela adiante os passos aqui para mim poder fazer minha divisão. Então, isso aqui vai ficar 1.210 dividido por 11. Que essa vírgula ela veio aqui para o final. Então, 0,11 é a mesma coisa que 11. Pronto, fiz essa situação, eu vou fazer o quê? A minha divisão. Então, isso aqui vai ficar 1.210 dividido por 11. Eu vou fazer primeiro 12 dividido por 11, porque são 12 unidades, dá para me dividir aqui. Isso vai me dar 1, vai sobrar 1. Aí, eu vou desço 1, vai ficar 11. 1 vezes 11, 11 para 11, nada. E esse zero vem para o resultado. Então, essa minha divisão é a mesma coisa que 110. Tudo bem até aí, né? Isso, tranquilo. Vamos agora ver aqui outro exemplo para vocês aqui de divisão com decimais. Vamos aqui, ó. Eu tenho 36 dividido por 1,2.
Ah, professora, eu já sei, eu tenho que igualar essas casas decimais. Então, isso aqui vai me dar o quê? 36, quantas casas eu tenho aqui? Uma. Então, 36,0 dividido por 1,2. Pronto, fazendo isso, eu tenho que olhar. Eu igualei para décimos, centésimos ou milésimos. Ah, isso aí são décimos, porque só tem um número após a vírgula. Então, para mim eliminar essa vírgula, para mim passar ela, trocar ela de ordem, eu multiplico por 10, porque é décimos. Tá ok? Então, vamos lá. Isso aqui vai me dar 360 dividido por 12. Prontinho. Vou fazer essa continha aqui, vai me dar o quê? Quando eu fizer, deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Prontinho. 360 dividido por 12. Eu vou fazer a divisão aqui de 36 por 12. Vocês vão me dizer automaticamente que é 3. Não sobra nada. E esse zero coloca aqui no resultado. Então, o resultado deu 30. Então, meninos, dividir números com vírgula, independente de ter duas vírgulas, tanto nas duas partes da divisão ou de ter vírgula só de um lado, independente disso, a regrinha, a forma de resolver, a forma de você lidar com isso é dominando a ideia de décimos, centésimos e milésimos, ou seja, uma casinha após a vírgula, décimos. E aqui tem duas, então é centésimos, então eu vou ter que igualar para centésimos. Isso aqui ficou 12,10, porque eu igualei para duas casas. E aqui, ó, 0,11 já estava duas casas. Então, multiplico por 100 para tirar essa vírgula, para que ela vá para o final, tá certo? Então, quando eu multiplico por 100, ela troca de ordem. Isso vai ficar 1.210 dividido por 11. E eu vou fazendo isso de acordo com a quantidade de números após a vírgula. A mesma coisa aqui, ó, o 36 não tinha nenhuma vírgula aparente, mas aqui eu tinha 1,2 décimos, então o 36 ficou 36,0 décimos. Como é décimo, eu multiplico por 10 para essa vírgula ir para o final. E aí ficou 360 dividido por 12 igual a 30, tá certo? Eu quero desejar para você um ótimo estudo, tá certo? Que quando você termina isso aqui, você dá uma olhadinha, tenta fazer mais exemplos, vê o que foi feito, vê o padrão que acontece aqui e mão na massa. Matemática se aprende se esforçando bastante, tá certo? E lembre-se sempre que você é capaz, tá bom? Então não tem nada impossível para você. Você é capaz de tudo. Forte abraço.